Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Analisando, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar um pouquinho de uma coisa até que quem já me acompanha sabe que eu fico sempre procurando palavras para falar diferente, eu escolho diferente aqui. Mas hoje eu vou falar literalmente de emoções negativas e emoções positivas. Por que que eu não gosto muito de falar em emoções negativas, emoções positivas ou pensamentos negativos e pensamentos positivos? Para não passar a falsa ideia de que a gente tem que se obrigar a sustentar pensamentos positivos, onde a gente pode entrar até naquela fala que diz pensamentos, o positivismo tóxico, né, ou essa coisa, eu chamo de positivismo barato, né, porque a ideia não é essa, a ideia nunca foi essa, inclusive, né, os Abraham falam muito de pensamentos positivos, emoções positivas, mas não dessa forma que a gente tem que se obrigar a sentir isso o tempo todo. Então, mas hoje aqui, né, nesse vídeo, vamos sim falar de pensamentos negativos e pensamentos positivos, pensamentos que provocam emoções negativas, pensamentos que provocam emoções positivas, porque a ideia é a gente justamente fazer o caminho de menor resistência, que é uma coisa, inclusive, que os Abraham falam bastante. Então, o que que é o caminho de menor resistência? É eu sair de um padrão de pensamentos resistente, negativo, que provoca emoções negativas, e caminhar para um espaço de pensamentos mais leves, menos resistentes, mais positivos, e que provocam, então, as emoções positivas. Por que que eu estou falando dessa forma? Porque normalmente quando a gente ouve, né, falar, tem que pensar positivo, tem que pensar positivo, a gente cai justamente nessa coisa do comportamento, do tem que, né? Eu tenho que pensar positivo para poder criar, eu tenho que me sentir bem para poder permitir que as coisas venham. Só que a gente acaba transformando isso num conflito, num contraste. Então a ideia justamente é tirar um pouco, sair um pouco desse espaço, né? De se obrigar, né? Eu tenho o quê? Eu já vi pessoas, inclusive vindo conversar comigo, que, eu não consigo me sentir bem, e a pessoa se sentindo realmente até ali, né, num conflito, porque sabe que se não estiver se sentindo bem, então não vai realizar os desejos, e quer realizar os desejos, não consegue se sentir bem, acaba ficando uma grande confusão. Então, os Abraham, né, eles trazem no livro Peça Ser Atendido, o meu está aqui, o meu é a primeira edição, é antiguinho ainda, tem uma edição nova agora, né, com uma capa diferente, mas o livro é o mesmo. Aqui no livro, no Peça Ser Atendido, eles trazem a escala de orientação emocional. Isso é muito legal, porque dá para mim, pelo menos quando eu vi isso aqui pela primeira vez, me trouxe uma clareza muito grande, justamente porque mostrou que é um caminho que a gente pode percorrer e não tentar dar grandes saltos. Sabe aquele papo? Já tentou dar um salto maior que a perna? A gente acaba sempre se machucando quando a gente tenta fazer isso, né? Então, bora lá, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está numa situação aí meio complicada, vamos buscar aqui, ó, insegurança, medo, né, impotência, enfim, você não está muito bem ali, você não está, né, num espaço muito bacana. Nesse lugar que você está, vibracionalmente falando, com esses pensamentos ativos, girando na cabeça sem parar, focado nos seus problemas, nas coisas, né, as contas estão chegando, a coisa está meio complicada, nesse lugar vibracional, né, porque está sustentando pensamentos aí, você não consegue acessar, por exemplo, pensamentos de contentamento, de otimismo, né, de entusiasmo, de felicidade. Você não consegue. É como se você realmente estivesse tentando dar um passo maior que a perna. Você não está no comprimento de onda que permite que você acesse esse tipo de pensamentos. Por isso que eu falo que aí onde entra, né, a gente tem um pouquinho de cautela com essa coisa do positivo, como eu chamo de positivismo barato. Porque imagina só, você está de repente, né, como eu estou olhando aqui na escala emocional, tá na insegurança, tá no medo, né, tá preocupado, cheio de preocupação, né? Como é que você vai conseguir ter pensamentos de felicidade, pensamentos de alegria? Não consegue. Já aconteceu com todo mundo, já aconteceu comigo, eu acredito que deve ter acontecido com a maioria de vocês, se não com todo mundo. Você está num espaço como esse que eu acabei de falar, né, de insegurança, de desespero, às vezes, até de desespero, e você vai, por exemplo, conversar com a sua mãe.
A sua mãe, ela está num outro momento vibracional. De repente, ela frequenta uma igreja, ela tem a fé dela, está um pouco mais ativa, os pensamentos de fé, por exemplo, estão mais ativos, né? Ela está também ali nas situações dela, mas de repente ela está num outro lugar vibracional, né? Um pouco mais de crença, de esperança, de expectativa, né? De fé, por exemplo, porque ela tem lá na religião dela. E você chega, vai lá e conta os seus problemas para ela, conta o seu desespero, o seu medo, a sua preocupação. E aí ela chega para você e fala assim: meu filho, minha filha, você que tem que ter fé, você tem que acreditar em Deus, porque ela acredita. Então, aquele pensamento para ela faz sentido, aquele pensamento para ela vibra positivo, certo? Só que para você não, porque você está em outro lugar emocional, em outro lugar vibracional. E ela de repente fala uma coisa dessa para você. Só que você está lá embaixo na escala emocional. E quando você ouve aquilo, muitas vezes você acaba até dando uma resposta que às vezes a gente até se arrepende depois, né? Aquelas respostas tipo, se Deus, né, gostasse de mim, eu não estava na situação que eu estou. A gente às vezes até fica blasfemando o divino. E às vezes fica uma conversa bem difícil, né? Ali com a nossa mãe ou com alguém que está tentando fazer com que a gente pense igual. Mas naquele momento a gente não consegue, porque eu estou num lugar emocional diferente daquela pessoa. Eu já passei por isso, eu já estive em lugares emocionais, né, mais complicados e, por exemplo, numa conversa com a minha própria mãe, né, ela teve uma fala assim, né, de cunho inclusive religioso, e para mim aquilo foi, né, eu acabei dando facadas ali, né, porque eu estava em outro lugar. Então a gente acaba até se revoltando e sentindo raiva. Mas olha que legal, eu estava, né, falando, né, nesse meu exemplo com a minha própria mãe, num lugar de desespero. Realmente eu estava num lugar de desespero. E ela veio com uma fala dessa, né, mais leve, porque ela tem a crença dela, ela estava emocionalmente, ela estava melhor que eu. E ela tentou, então, né, que eu pensasse como ela, ou que eu chegasse no lugar emocional que ela estava. E eu não consegui. Mas uma coisa bacana aconteceu. Eu saí do desespero, que é lá, ó, na escala emocional do Zebra, aqui, o número 22, está lá no finalzinho, no 22. E eu fui para a raiva é o 17, segundo a escala aqui. Ou seja, eu pulei do 22 lá para o 17, eu fui para a raiva. Só que essa raiva não foi bem vista, né? Ou seja, você não pode sentir raiva, você não pode blasfemar assim. Eu realmente fiquei com raiva da minha mãe e do que ela tinha dito para mim. Emocionalmente falando, eu caminhei, eu fui para um espaço de menos resistência, porque eu saí lá do desespero, aqui, ó, lá do 22, e fui lá para o 17, eu fui para a raiva, né? Quase ali, né? 18 é vingança, 17 é raiva, ou seja, eu subi na escala emocional. Mas naquele momento eu não sabia que eu tinha sentido um alívio, mas a raiva realmente, a raiva me deu força, inclusive, né? Me deu até alívio. Mas, né, culturalmente, a raiva, né, não, você não pode sentir raiva, minha filha. E eu voltei para o meu espaço de desânimo e de desespero, né? Então, percebem quando a gente tenta, né, se movimentar além daquilo que a gente pode ou consegue, não dá. Minha mãe queria que eu fosse lá, né, de repente, para o contentamento, ou para, nem sei o que que é que naquela época ela falou para mim, ver se eu acho aqui, para a esperança, olha aqui, o número 6 é a esperança. Eu estava no 22 e a mamãe queria que eu fosse para o 6, para a esperança. Não deu. Eu bati e cheguei só no 17, na raiva. Mas como isso não é muito bem visto, eu voltei para o desespero. Depois eu percebi, né, o que, principalmente nesse livro aqui, né, importantíssimo aqui, ó, peça será atendido. Eu percebi quando eu vi essa escala de emoções, eu percebi exatamente o movimento que a gente faz. Eu, se eu tivesse me mantido naquela raiva, eu não me mantive, não, eu voltei para trás, eu regredi. Mas se eu tivesse me mantido naquela raiva, eu poderia ter subido. E foi depois que eu fiz isso. Ao longo da vida, eu fui fazendo isso, fui percebendo e fui usando isso a meu favor. A gente vai subindo na escala emocional, a gente vai sustentando pensamentos que vão provocando emoções
mais suaves, emoções mais no sentido de serem positivas, não tentar sair do desespero e cair direto lá na esperança, no otimismo, na fé, na crença, não dá, não alcança, eu não estava no comprimento de onda, né? Depois sim que eu percebi que ir para a raiva, de onde eu estava, ir para a raiva, tinha sido benéfico para mim, mas por julgamento, essa coisa toda, né? A raiva, eu expressei a minha raiva, ela não foi muito bem vista, então eu acabei regredindo. Mas depois que eu percebi esse movimento, né? Nunca mais eu tentei dar grandes saltos, porque outra coisa que acontece também quando a gente tenta dar grandes saltos, vamos para um exemplo até mais divertido. A gente até hoje nós tivemos um encontro do Clube da Leitura e acabamos usando esse exemplo da gente se motivar. A motivação. O que que é a motivação? Eu estou aqui, eu estou no desânimo, estou na frustração, estou um pouquinho aqui frustrado com o meu corpo, por exemplo. E aí eu quero emagrecer. E eu pego assim, dou uma esticada, vou lá na motivação, vou lá em cima, ó, vamos ver para onde eu vou aqui. Eu vou lá, né, no entusiasmo, eu tento buscar o entusiasmo, mas eu não tô, né, não tô segura lá naquela vibração de entusiasmo, eu tô aqui na frustração, né, no descontentamento. Mas eu pego e vou lá e corro para a academia e faço a minha matrícula, né? E faço a assinatura anual. Vou lá, né? Fazer a assinatura anual. O que que eu fiz? Eu dei um salto maior que a perna, porque depois eu volto para a minha frustração e eu não vou mais na academia e fico lá pagando aquela mensalidade lá o ano todo, porque eu fiz o plano anual, né? Porque eu dei aquela estirada na motivação, fui lá. Depois a gente não sustenta isso. Ao passo que se eu fosse, né, passo a passo, né, subindo, cuidando da forma como eu estou pensando a respeito do meu corpo, a respeito do que eu estou fazendo com a minha própria vida, o que eu estou fazendo, né, com os meus pensamentos, que pensamentos eu estou sustentando. Se eu for subindo na escala emocional, eu vou chegar sim lá no entusiasmo e vou chegar ao ponto, inclusive, de querer praticar um esporte, de querer realmente fazer uma atividade física porque aquilo é prazeroso para mim, e não porque eu me motivei, né, porque eu estava lá na frustração, então eu me forcei, me motivei a chegar lá no entusiasmo, um falso entusiasmo. Por isso que eu gosto de falar, né? É o positivismo barato, é o falso, é aquilo que a gente se força a fazer. A motivação entra muito nisso, né? A gente tenta se motivar a fazer alguma coisa e depois a gente volta para trás. E quando a gente volta para o mesmo lugar, aí sim, né? Parece que a gente ainda carrega consigo, com a gente, né? A sensação de derrotismo. Então a coisa fica pior ainda, né? A gente se derruba mais ainda. Então, a ideia aqui, né, de falar positivos e negativos é nesse sentido, quer dizer, não tentar dar grandes saltos. É como se a gente fosse subindo uma escada, subindo uma escala, né? Mas subindo uma escada degrau a degrau. E a gente vai se estabelecendo esses novos padrões de pensamento, e eles vão estabelecendo novas emoções, novas sensações, e a gente vai subindo na escala emocional. Então a gente vai chegar realmente no espaço que eu gosto de chamar, que é aquele espaço de plenitude, aonde eu continuo nesse movimento, né? Eu tenho um pouquinho de descontentamento aqui, mas eu percebo logo nos estágios iniciais, quando eu estou indo, né, descendo um pouquinho mais ali na escala, eu falo, não, peraí, sou eu que crio, eu que sustento os meus pensamentos, eu tenho opções de pensamentos aqui. Até porque quando eu estou, né, nesse espaço de pensamentos, né, mais leves, mais positivos, né, eu tenho acesso a mais pensamentos de mesmo padrão vibracional. Então fica fácil. Se eu estou ali no, né, no descontentamento ali, é fácil para mim inclusive encontrar um pensamento, tá bom, dá até para sentir um pouco de alegria aqui, um pouquinho de satisfação ali. Mas se eu estou lá no desespero, lá na depressão, no estado depressivo, né, no medo muito grande, eu não consigo acessar. Eu não tenho essa distância, é muito longa, emocionalmente falando, vibracionalmente falando. Então a gente não consegue alcançar. Mas nenhum lugar é inalcançável, ok? Apenas a ideia é não dar um passo maior que a perna. Não se force, não tente ficar se motivando a pensar positivo, ok? A ideia não é pensar positivo. A ideia é ir subindo na escala emocional, a ideia é ir soltando os pensamentos mais resistentes, dando espaço para
os pensamentos mais resistentes, isso mesmo, soltando os pensamentos mais pesados, mais resistentes, né, com uma carga negativa mais intensa, e ir subindo nessa escala emocional e ir se estabelecendo nas emoções mais suaves, mais positivas. Sim, podemos falar, obviamente, emoções positivas e emoções negativas, mas sem dar aí grandes saltos, sem tentar dar o salto maior que a perna, porque a gente normalmente acaba voltando para onde estava e ainda carregando ali o peso do derrotismo, né? Depois a gente, aí aquilo vira uma confusão maior ainda, porque a gente fica se cobrando, né? Se frustrando mais ainda, porque, puxa, eu tenho que me sentir bem para realizar os meus desejos, eu não consigo me sentir bem, né? Poxa, eu fui lá, né? Me matriculei na academia, fui, agora não consigo sair daqui, eu estou procrastinando, aí fica se culpando por causa da procrastinação, enfim, vira uma bagunça, né? Ao passo que se a gente realmente fizer esse caminho de menor resistência, né? A gente vai soltando os pensamentos resistentes que a gente tem, a gente vai se estabelecendo em novos padrões, tá? Então, até assim, semana passada eu dei a dica, né, do exercício da alegria, né, da gente procurar coisas que, né, nos fazem sentir alegria. Então, hoje até fica aqui uma dica também de um exercício. Vai, vamos lá, vamos nos exercitar aqui em 2023. Comece a dar uma olhada, né, nas áreas da sua vida. Percebe o que está sendo, o que está vindo como manifestação, né? E pergunte-se que tipo de pensamento eu tenho que ter aqui para permitir que esta realidade se manifeste. Você vai perceber o lugar que você está, o que você sente sobre cada área da sua vida. É bacana fazer uma xerox aí, né, das áreas da vida no início do ano, né, é bem significativo. Pegue aí cada área da sua vida, dê uma olhada. O que que eu penso sobre isso? Que pensamentos eu tenho sobre esta área da minha vida? E perceba onde você está, se reconheça ali, né, na escala vibracional. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a listinha aqui, né, da escala emocional que está no livro Peça Ser Atendido. Então, olhe para cada área da sua vida, olhe para as áreas importantes da sua vida e perceba aonde você está ali, que tipo de pensamentos, ou melhor, que tipo de emoções você tem, que tipo de emoção você sustenta em relação a cada área da sua vida, e você vai perceber os pensamentos que você tem estão provocando estas emoções, beleza? Bons exercícios aí para a gente começar 2023. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da dica e vamos lá, né? Diminuindo o padrão de resistências, subindo na escala emocional, caminho de menor resistência e não tentar dar grandes saltos para a gente, né, depois num efeito bumerangue, voltar para onde está e ainda trazer a culpa junto, né? Realmente a coisa não fica muito divertida. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo, na próxima live. Vai ter bastante atividade aqui no canal este ano. Tchau, tchau. Até o próximo.